Quero ser um vaso de bênção. Queridos, nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre as 5 solas, onde nós falamos sobre, antes, falamos sobre sola Escritura, sola Fide, solos Christus, e hoje estaremos falando de sola Gracia. E domingo que vem estaremos falando solamente a glória de Deus, que é sola glória. E é interessante que esses são os 5 pilares da Reforma Protestante. Muito, embora esses 5 pilares, eles não tenham sido escritos e produzidos por Martinho Lutero. Esses 5 pilares, eles nascem a futuro, eles nascem a posterior ao momento da Reforma. E eles nascem com a intenção de explicar, de produzir entendimento ao povo com relação como se dá a justificação do homem. E uma vez que tudo está sendo pensado, uma vez que nós temos aí vários textos falando sobre a situação do homem, a condição do homem, temos N escritos e temos, acima de tudo, a palavra. Então, os pensadores de um período posterior à Reforma, eles param e respondem essa pergunta da seguinte forma: que a resposta da justificação, ela está somente nas Escrituras, sola Escritura. E essa justificação, ela ocorre somente pela fé, somente em Cristo e somente pela graça. E essa justificação que ocorre somente por Cristo, somente pela fé e somente pela graça de Cristo, tudo isso acontece para a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Toda a glória pertence a ele, não a mim, não a você, não a nós.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. E hoje nós estaremos falando sola graça. Estaremos falando somente a graça, que a justificação ela ocorre somente pela graça, e somente pela graça de Cristo Jesus. E nós estaremos usando hoje o texto de Jeremias, capítulo 30, verso 17. Esse é o texto básico do que nós estaremos conversando hoje. Nós fizemos uma exposição desse texto, aí eu quero trazer um ânimo a você, querido, para que às quintas-feiras você esteja aqui na igreja. Desliga aquela televisão, meu irmão. Desliga aquela televisão, venha para a igreja, venha para a casa do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Jeremias. Ao longo de todo o ano, aprendemos aí coisas fantásticas com Jeremias e aprendemos lições maravilhosas com Jeremias. Semana que vem nós estaremos estudando o capítulo 31, quinta-feira próxima agora. Quinta-feira passada nós fizemos a exposição do capítulo 30 aqui na igreja. E nós fizemos essa exposição onde eu tinha a seguinte ideia: apresentar esse texto de duas maneiras, com duas vertentes, com dois assuntos. Quinta-feira nós apresentamos esse texto dentro de uma visão escatológica, apontando para o fim, apontando para as coisas que irão acontecer, apontando para as coisas que irão ocorrer com a igreja de Cristo Jesus, e fizemos aqui um paralelo de tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, trazendo isso para aquilo que irá acontecer com o povo de Deus, com eu, com você, conosco, na volta de Cristo Jesus. Fizemos isso. E quando nós olhamos para esse texto de maneira escatológica, nós precisamos olhar ele de maneira crescente. E hoje nós estaremos olhando para esse texto de maneira onde iremos abordar que a justificação ela se dá somente pela graça de Cristo Jesus. E quando nós usamos esse texto para falar sobre justificação pela graça, se eu preciso fazer ele corrido para falar sobre escatologia, quando eu falo da graça, eu preciso fazer ele de maneira circular. Eu preciso tirar o verso 17, onde tudo vai girar em torno do verso 17. E quando nós olhamos para o verso 17, que diz assim, eu peço que você leia junto comigo, vamos ler todos juntos. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. E quando nós falamos sobre esse assunto, e nós desejamos assim abordar o assunto graça, nós poderíamos usar textos melhores até, textos que são assim mais direcionados para o assunto, textos assim que estão assim que estão de maneira mais ligada ao assunto, de uma maneira bem clara e bem direta. E sem falar que, ao usar, por exemplo, Efésios capítulo 2, onde Efésios capítulo 2 diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E esse aqui é um texto muito próprio para falarmos sobre graça. Ele é um texto que ele em si mesmo, ele se explica, é um texto que se aplica, é um texto que nos ensina. Mas não somente isso, ainda temos o início da epístola aos Efésios, a começar aqui do verso 3, capítulo 1, verso 3, que diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor,
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. E Ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, graça, querido, significa favor, e um favor que eu não mereço, um favor imerecido. Então nós podemos ler o da seguinte forma: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza do seu favor para comigo, uma vez que eu não mereço. Poderíamos ler o texto dessa forma. E se usarmos o texto e a epístola de Paulo aos Efésios, nós temos uma teologia muito mais completa. Ao mesmo tempo, se nós caminharmos um pouquinho mais, e nós formos dentro do contexto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo, que é um capítulo que fala e que é explicativo, e em especial o verso 14, que está falando do ato em que Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, onde Ele removeu inteiramente essa carta de condenação e cravou essa carta na cruz, e isso é graça, e isso é favor. Se caminharmos um pouquinho mais e formos lá em Paulo aos Filipenses, nós vamos ver também que ali existe um ato de graça, onde Paulo está falando assim: olha, seja gracioso para com teu servo, perdoe ele fugiu, mas Filemão, tenha graça. Se nós formos também na epístola de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver logo no início o seguinte: o texto ele já começa com uma afirmação grandiosa. Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ou seja, eu não sou capaz de por mim mesmo de ser apóstolo, mas eu sou apóstolo por intermédio de Jesus Cristo, porque isso é graça, isso é favor. E como nós temos citações no Novo Testamento, e podemos caminhar a passos largos, mas por que então escolher um texto do Antigo Testamento e ainda mais Jeremias capítulo 30? Sabe por quê? Para mostrar aos irmãos que o Evangelho, esse Evangelho, essa novidade, essa palavra Evangelho, ela não é uma palavra nova no Novo Testamento. Ela é uma palavra que era usada lá no Antigo Testamento. Ela era usada no Antigo Testamento para a seguinte informação: você tem alguma novidade boa? Você tem alguma notícia boa? Essa palavra, evangelho, era usada lá no Antigo Testamento com essa conotação. Evangelho. Algum diácono pode conseguir uma aguinha para mim, por favor? Zerou. E essa palavra evangelho, ela é usada no Antigo Testamento, ela é usada com esse espírito, novidade, notícia boa, uma boa informação. E ela mesma tem uma conotação, que é onde era usada nos momentos de guerra, onde vinham e traziam essas novidades. Essa palavra, ela passa a ter um tom espiritual, e ela é usada no Novo Testamento e aplicada nos Evangelhos como novidade de vida. Ela não é uma palavra nova no Novo Testamento, ela é uma palavra usada no Antigo, e ela é traduzida, é feita uma nova tradução, uma nova explicação dela no Novo Testamento. Novidade de vida, e essa novidade de vida se dá por meio de graça. Ou seja, se no Novo Testamento nós temos atos recheados e sobrando
que falam sobre graça. Muito obrigado, meu irmão, Deus lhe abençoe. Nós temos atos e textos sobrando e que falam sobre graça. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós temos também textos sobrando que falam sobre graça. Muito embora os nossos irmãos, nesse período, eles não tinham esse entendimento, não tinham essa compreensão, não conseguiam entender isso ainda. E o próprio texto, o Jeremias capítulo 30, diz exatamente assim, verso 24: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado, cumprido os desígnios do seu coração. Ponto. E aí vem a última frase do capítulo: nos últimos dias entendereis isto. Nós estamos nos últimos dias. E nós só conseguimos entender o que está acontecendo aqui nesse texto hoje. Só conseguimos entender isso hoje. Porque hoje nós temos uma visão ampla de todo o contexto bíblico. Hoje nós temos uma visão maior de todo o contexto bíblico. Onde eles, naquela época, não conseguiam entender. Mas eles não conseguiam entender por qual razão. Vamos entender o texto, vamos voltar para a época. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando você caminha, e nós lemos alguns textos hoje, nós lemos o capítulo 1. O capítulo 1, ele está dizendo assim de uma maneira muito clara, que Deus, ele elege Jeremias já no ventre. Olha, está falando de eleição, né? Olha lá, Jeremias falando de eleição. Deus elege Jeremias no ventre para um fim específico. E é interessante que no capítulo 29, essa palavra ela não aparece na sua Bíblia no português, ela só vai aparecer na Septuaginta. Na Septuaginta está dizendo assim, Jeremias profeta, mas antes da palavra Jeremias tem um termo chamado apóstoles. O que significa apóstoles? É exatamente isso, apóstolo. E esse termo está lá na Septuaginta. E o que significa apóstolo no Antigo Testamento? Significa aquele que foi enviado com uma missão específica, para um fim específico, para levar uma mensagem específica. E quando nós olhamos para o texto, exatamente no capítulo 1 de Jeremias, nós vamos ver que Deus, ele separa Jeremias para um fim específico, que é levar a sua mensagem para o povo de Israel, um povo que se corrompeu, um povo que era adúltero, um povo que era afastado, um povo que adorava a outros deuses, um povo que adorava a Baal, um povo que vivia distante do Senhor nosso Deus, um povo que conheceu a glória e a grandeza de Deus e mesmo assim se afastou do Senhor, um povo que viu que a tribo do norte, ela foi avisada a se arrepender, a voltar para os caminhos do Senhor, e não se arrependeu, e a tribo do norte foi dizimada. Mas aqui, em especial, nós estamos aqui falando de Judá. Jeremias é tribo do norte, ou melhor, é o reino do sul. E aqui o Jeremias está falando, olha, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, do norte virá o mal. O que é o mal vindo do norte? É a Babilônia que está marchando, e está conquistando terras. E a Babilônia vai conquistar exatamente uma das maiores potências também na época, que era o Egito, e derrota o Egito. Israel não acredita no que Jeremias está falando. Israel fala assim, vamos continuar pagando nossos tributos. Lá no capítulo 28 você vê isso. Vamos continuar a pagar nossos tributos para o Egito. Porque com o Egito e no Egito nós teremos, a ideia era essa, teremos apoio, teremos socorro e nada vai nos acontecer. Mas só que o que acontece em primeiro lugar é que o Egito, ele é derrotado primeiro, e logo depois o reino do sul, a tribo de Judá.
E o tempo todo Deus está falando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus, porque se vocês não se voltarem para Deus, eu, o Senhor, vosso Deus, estarei tratando de maneira direta com vós. É essa palavra que Jeremias está trazendo, que é uma palavra dura, que é uma palavra pesada, mas o povo não se volta. O povo não se arrepende. O povo continua a viver nas suas práticas. O povo continua a viver na sua prática de pecado. Então o que Deus faz? Nós lemos o capítulo 29 hoje. De repente, no início do culto, você falou assim: puxa vida, mas o capítulo todo? É, o capítulo todo. E se você não leu com atenção, você perdeu a riqueza do que está acontecendo aqui. Porque o capítulo 29 está explicando e está dizendo o seguinte: se vocês não se arrependerem, vocês irão para a Babilônia. E lá na Babilônia, vocês não irão ficar o período que vocês querem ficar. Vocês irão ficar o período que Deus está determinando para a vida de vocês. E o porquê esse período não é um período de 2 anos, conforme os falsos profetas estavam falando. Não é um período de 2 anos, sabe por quê? Porque quem dá o período certo é Deus, e Deus, Ele queria tratar toda uma história com o povo de Israel. Essa semana, meus irmãos, eu vi um vídeo que eu fiquei muito triste. Eu fiquei assim, eu não tinha visto isso. É uma reportagem de uma televisão, eu não lembro a televisão. Infelizmente eu apaguei o vídeo, eu fiquei tão chateado com o que eu vi, que eu apaguei o vídeo. Não quis nem publicar, que eu falei, olha, é uma informação importante, mas não vale nem a pena ser publicado. Uma universidade, eu não me lembro se é em Pernambuco, acredito eu que seja em Pernambuco, uma faculdade, uma universidade federal, onde essa universidade, ela tem toda a sua parte superior, mas tem um subsolo. Esse subsolo, ali, era onde ocorriam os laboratórios dos cursos que existem na faculdade. Eu não vou saber precisar aos irmãos. Se eu precisar, eu vou errar, e talvez esteja até me trazendo informação incompleta. Esses laboratórios hoje, eles são exatamente espaços onde aqueles que deveriam estar no banco aprendendo para serem profissionais, para produzir algo positivo para o povo, esses mesmos alunos estão hoje nesses locais que eram laboratórios, deitados, fumando maconha, usando droga, vendendo bebida alcoólica dentro de uma universidade federal. Sabe o que isso significa? Que toda uma geração foi perdida. Toda uma geração foi corrompida. E como é que nós conseguimos restaurar uma geração? Só é possível restaurar uma geração após outra geração. Parece redundante, parece meio louco falar isso, mas é isso. Sabe por que Deus, Ele mantém o povo cativo lá, na Babilônia, e não é por 2 anos? É porque essa era a única forma de Deus restaurar aquela geração, aquele povo, porque era um povo corrupto. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque Deus tinha que restaurar aquela geração. Por que o povo ficou todo esse período aqui no cativo babilônico? Porque Deus tinha que restaurar aquela geração. E qual era o principal problema ali? Era a enfermidade humana. E hoje, queridos, assim, a minha intenção é trabalhar com vocês. A minha intenção é trabalhar com vocês exatamente o seguinte: 2 coisas. Uma, o motivo pelo qual a humanidade sofre. E 2,
o sofrimento que Deus causa em você e em mim e o porquê. E o motivo ao qual a humanidade sofre, ele é um. E o texto fala de uma maneira muito clara. Verso 5. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto, homem com dores de parto. Eu nunca vi isso, mas o texto fala. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como estivesse dando a luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Sabe o que o texto aqui está falando? O texto está falando que esses homens estão tendo dores de parto. Lembram daquela passagem lá no Antigo Testamento também, onde Deus fala: olha, e sobre ti multiplicarei. É sinal de que o parto, as dores de parto, elas sempre existiram, mas só que por causa do pecado elas foram multiplicadas. O pecado, meus irmãos, é aquilo que causa uma dor profunda em nós. Mas existe um detalhezinho nessa história. Se o pecado causa tanta dor, por que isso não nos incomoda? Se essa dor está presente, por que essa dor não nos incomoda? Por que essa dor não mexe com a gente? Por que essa dor deixa a gente dormir e descansar? Por exemplo, Silene não está aqui hoje. Silene está desde quinta-feira passando mal. Pegou essa virose e está de cama, estava de febre. A hora que eu cheguei, ela estava começando a ter febre. Mas graças a Deus está melhorando. Semana passada eu ia pregar, mas na sexta-feira eu não estava aguentando de dores. Pedi para o presbítero Marcos Almeida pregar. Semana retrasada, meu filho estava passando muito mal. Essa virose louca que está rodando por aí, que roda, quando chega essa mudança de tempo, essas coisas assim. E essa virose, ela tem uma coisa interessante, ela te produz dores, e muitas dores. E a dor é algo que nos incomoda, queridos. A dor é algo que não nos deixa dormir. A dor é algo que tira o nosso sono. Você quer ter uma noite muito ruim na sua vida? Tenha dor de dente. E você vai ver como é ruim. Eu sei o que é isso. É um momento horroroso. E aqui o texto está dizendo: assim diz o Senhor, ouvimos a tua voz. Homens com dores de parto. Sabe por quê? Porque essas dores são causadas pelo pecado. Mas existe uma coisa na vida daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, que é o seguinte: se o homem está em pecado, existe a mordida, o veneno do basilisco. O que é basilisco? Basilisco é um nome usado para serpente. O veneno da serpente, ele anestesia todo o ser. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem não conhece a Deus. O homem não teve um encontro com Deus. O homem não entende a questão de Deus. O homem não entende o que é a salvação. E o pecado, o qual está envolvendo todo ele, causa e produz nele uma anestesia profunda que aquele pecado não o incomoda. E falando disso, daqueles que não conhecem a graça de Deus, isso é uma coisa normal. Mas a parte mais triste é que o
texto não está falando dessas pessoas, o texto está falando daqueles que conhecem a Deus e estão afundados no pecado, e o pecado já não os incomoda. Esses homens estão anestesiados. Esses homens querem continuar a viver da maneira como vivem. E o problema de muitos na igreja de Deus, sabe qual é, meus irmãos? É que querem viver com o pecado continuamente em suas vidas. Não querem abandonar. E não acham que estão em pecado. E essa é a parte mais triste ainda. Sabe por quê? Porque estão anestesiados. A igreja de Deus precisa acordar para isso. Você precisa acordar para isso, querido. Mas o grande detalhe é que quando nós vemos esse pecado diante de nós, e nós somos confrontados pela palavra, a palavra, ela surge em nós, e que é a palavra de Deus, e ela revela para nós todas essas dores. E se antes não tínhamos as dores, hoje temos, e a partir de então temos essas dores que podem ser comparadas às dores de parto. Dores terríveis. As dores de parto os homens não vão entender muito bem. Mas se nós falarmos dor nos rins, quem já teve vai entender. Dores profundas, dores intensas. O pecado, queridos, é uma doença. E se é uma doença, precisa ser medicada. É uma doença, se é uma doença, precisa ser tratada. Quando nós vamos ver exatamente Pedro olhando para Jesus, logo após ele ter dito assim: de maneira nenhuma eu te negarei. E aí Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E quando Pedro, naquele momento, passa e vê o Senhor Jesus, e ele olha para o Senhor Jesus, e ele vê tudo aquilo que ele faz, e a ficha cai. Pedro entra num desespero e numa dor tão intensa, e Pedro fala assim: eu preciso ser tratado. Eu estou doente. E o que acontece na história de Pedro é que Pedro é tratado de uma maneira tão intensa. Esse remédio é aplicado na vida de Pedro, que diz a história que Pedro pede para, na hora da sua morte, não ser crucificado de maneira igual à de Cristo, porque ele não era digno. E ele é morto e crucificado de cabeça para baixo, porque ele foi medicado, foi tratado. A mesma coisa acontece com Tomé. Tomé é aquele que duvidou, mas quando ele foi alcançado pela graça de Cristo, ele diz a história que ele foi para as Índias pregar o evangelho, e por lá mesmo morreu, e foi morto numa cruz em forma de X, a famosa cruz de São Tomé. Homens que deram a sua vida, que não tiveram medo de dar a sua vida, porque entenderam o que é a graça de Deus. Entenderam que estavam numa situação de morte e que hoje estavam e tinham acesso a Deus pela graça de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, o verso 12 diz assim: porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável e a tua chaga é dolorosa. Ou seja, o pecado é incurável, o homem não tem poder de cura para o pecado.
E essa chaga é dolorosa, ela produz dor, o pecado produz dor em nossa vida. Se, querido, o pecado não tem produzido dor na sua vida, duas coisas podem estar acontecendo. Uma, ou você não foi alcançado pela graça de Cristo. Duas, ou Deus permite que você seja mantido e entregue temporariamente ao pecado para sentir essas dores, assim como fez com o povo. Vamos voltar ao verso 17. Porque te restaurarei a saúde. Ou seja, o povo estava doente, e Deus está falando assim: eu restaurarei a tua saúde, e ele diz: e curarei as tuas chagas. Um povo doente, um povo que estava com chagas, um povo que estava enfermo, e aí Deus fala assim: vocês têm uma doença, vocês têm um problema, e somente eu posso, e somente eu tenho o remédio para a cura da sua alma, somente eu, o Senhor vosso Deus. E sabe por que esse texto está falando isso? Existia um grupo de pessoas, de falsos profetas, e isso está lá no capítulo 28, capítulo 29, que diziam assim: fiquem tranquilos, nós vamos para a Babilônia, mas em 2 anos nós retornaremos. Em 2 anos nós retornaremos. E Deus fala: vai lá, Jeremias, e avisa que eles vão ficar lá o tempo que eu quiser, porque eu estou entregando-os nas mãos de Nabucodonosor. E nesse caso específico, Nabucodonosor é meu servo, ele está a meu serviço. Sabe por quê? Porque se nós sofremos por causa do pecado, esse pecado, ele produz feridas. Mas só que Deus, ele permite que a ferida seja causada em nossa vida, ele permite que a dor seja produzida em nós, para expressar a misericórdia dele. Voltamos para o verso 17. Se no início está dizendo: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, ponto e vírgula, pois te chamaram repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Nesse momento, sabe como é que estava a grande Jerusalém? Destruída, em ruínas, totalmente destruída, totalmente em ruínas. E aí Deus está falando exatamente o seguinte: todos dizem que você não vale nada, ó Israel, todos repudiam vocês, ninguém se preocupa com você, ninguém quer saber de ti, ninguém quer você, mas eu tenho uma novidade para te trazer: eu me preocupo com você, e mesmo você não valendo nada, mesmo você não servindo para nada, mesmo sendo você repudiada, eu te restaurarei, mesmo você não merecendo, eu te restaurarei, mesmo você sendo pecadora e me aborrecendo, eu te restaurarei, eu, o Senhor dos Exércitos. E o nome disso não pode ser outra coisa a não ser graça. Graça de Deus sobre minha vida, porque eu era repudiado, eu não valia nada, ou melhor, na verdade, não valia não, na verdade nós não valemos nada, porque nós somos homens pecadores, mortos estávamos, e hoje só temos vida, por causa da graça de Deus, por causa da graça de Cristo. E se a ira de Deus, ela foi aplacada sobre nós, isso se dá por causa da graça de Cristo sobre nossas vidas. Porque eu
não tenho condição nenhuma de por mim mesmo trazer salvação para mim. Às vezes você pode estar perguntando: por que tantas dores? Por que tantas dores? Por que tanto sofrimento? Verso 14 vai te responder isso. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti. Sabe por quê? Porque te feri com ferida de inimigo. O texto aqui está dizendo que Deus feriu o povo com ferida de inimigo e com castigo cruel, por causa da tua grandeza, por causa da grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Meu irmão, minha irmã, você está em pecado? Querido, se corrija diante de Deus e tome atitude de homem e mulher de Deus. Acorda para a vida, querido. Acorda para Deus e viva para Deus. Pare de brincar. Pare de brincar, porque Deus não brinca. E o que Deus quer produzir é uma cura. Viva com intensidade, viva esse evangelho de verdade, seja cristão autêntico, verdadeiro. Tem muita gente brincando de ser crente, achando que estão enganando a Deus. Meu irmão, eu tenho que rir disso. Sabe por quê? O povo de Israel achava que estava enganando a Deus. E aí sabe o que Deus fala? Eu é que te feri. Verso 15. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza da tua maldade, a multidão dos teus pecados, é eu que te feri. O 16. Por isso, todos os que devoram serão devorados. Aqui entra a graça. Porque se nós temos um ato, se o homem sofre por causa do pecado, nós temos aqui que Deus ele fere o seu povo para consertar e corrigir as coisas. Logo a seguir, Deus está falando: eu devorarei aqueles que te devoram. Ou seja, eu é que trarei liberdade sobre ti. Isso é graça. O povo estava numa condição de morte. Morte plena, morte total. Deus ele fala: se arrependa, o povo não se arrependeu. Então Deus traz Nabucodonosor. Nabucodonosor fere o povo, leva o povo cativo. O povo fica lá e perde uma geração, muda, todo aquele povo muda, toda aquela nação é mudada, é transformada, é renovada, e Deus começa a produzir cura naquela nação. Mas só que o povo, para ser curado, o povo teve que viver dores amargas. Sabe o que Deus está falando hoje para você, meu irmão? Eu quero te alcançar com a minha graça. Eu quero te alcançar com a minha graça, porque a minha graça não dói, a minha graça não machuca, a minha graça não causa dores. Eu quero alcançar você. Então arrependa-se e volte-se para mim. E quando vocês se voltarem para mim, aí sim, vocês entenderão o porquê
vocês passaram por tudo isso. Aí sim vocês entenderão o porquê vocês viveram tudo isso. O povo de Israel podia viver esse concerto sem dores, mas a maldade do coração deles os levou a continuarem no caminho que estavam. Era só eles se arrependerem. Mas só que Deus falou assim: olha, é o meu povo, eu vou restaurar o meu povo. Então, se eles não conseguem ouvir por um simples convite, eu vou ferir. Mas eu vou ferir não é ferida de morte, é uma ferida de inimigo, mas não para a morte, mas para a correção. E Deus quer hoje, querido, fazer um acerto contigo. Ou melhor, corrigindo, o que Deus quer hoje é que você se acerte com Ele. O que Deus quer hoje, meu irmão, é que você se ajuste com Ele. Para o povo de Israel só faltava uma coisa: eu me arrependo. Eu me arrependo. Para você só falta uma coisa também, é dizer: eu me arrependo. Eu me arrependo e eu me volto para ti, Senhor.